começar por Gênesis capítulo 11, amém? Coloque as mãos sobre a sua Bíblia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz e queremos aprender contigo. Que através da Tua palavra, meu Pai, que sejamos abençoados por Ti nessa noite, porque sabemos que a Tua palavra, ela é fonte de vida, Senhor. Então fala conosco, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém, povo de Deus? Olha para mim aqui, antes da gente começarmos a ler. Hoje nós vamos estar falando, a palavra de hoje, a ministração de hoje, é a respeito da importância da comunicação. A importância do quê? Da comunicação. Porque nós olhamos, observamos pela palavra de Deus que todas as vezes, todas as passagens na Bíblia, a gente vê Deus procurando se comunicar com quem? Com o homem. O Deus tentando se comunicar com quem? Com o povo, com o ser humano. Nós podemos olhar e podemos ver Deus, Ele dando o primeiro o quê? O primeiro passo. Nós olhamos pela palavra de Deus, a partir que Adão e Eva pecaram, através do pecado, houve a separação entre Deus e quem? Entre Deus e o homem. Mas nós vemos constantemente Deus buscando estar perto de quem? Do homem. Nós vemos constantemente Deus procurando se comunicar com quem? Com o homem. Deus procurando estabelecer uma comunicação, procurando estabelecer um relacionamento, procurando estar perto de quem? Do homem, do ser humano. Porque Deus, Ele nos criou, nos fez a imagem e a tua semelhança, não para que a gente vivesse longe de quem? Vivesse longe dele, mas que nós vivêssemos perto de quem? Perto dele. Então vemos constantemente Deus procurando se comunicar com quem? Com o ser humano, estabelecer um relacionamento com quem? Com o ser humano. Nós olhamos na palavra de Deus, Deus se revelando a quem? Abraão. Deus se revelando a quem? A Noé. Deus se revelando a quem? A Moisés. Olhamos, vemos Deus se revelando a várias pessoas para estabelecer o que? Um relacionamento, para estabelecer o que? Uma comunicação. Então nós temos que entender que nós podemos olhar pela palavra de Deus, que Deus, Ele quer que nós estejamos perto de quem? Perto de quem? Perto dele, que tenhamos comunhão com quem? Com ele, que estejamos intimidade com quem? Com ele, porque preste atenção, igreja, comunicação é relacionar, é relacionamento, é você se relacionar com a outra pessoa, é você conversar com a outra pessoa, é você dialogar com a outra, com a outra pessoa. Então podemos ver Deus constantemente querendo se relacionar com quem? Com o homem. Vemos Deus constantemente querendo se aproximar de quem? Do homem. Nós olhamos Jesus, Ele disse assim, não foi vós que me escolheu, mas eu que escolhi a quem? A vós. Então vemos constantemente Deus, Ele procurando constantemente se aproximar de quem? Do ser humano. Porque nós temos que entender, não é Deus que se afasta de quem? De nós, mas somos nós que se afastamos de quem? De Deus, por causa do pecado, muitas das vezes, por causa da correria do quê? Do dia a dia, por causa da nossa rotina, temos deixado de manter a nossa comunhão, a nossa comunicação, o nosso relacionamento com quem? O nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele permanece no mesmo lugar, Deus, Ele permanece ali presente. O problema é que nós se distanciamos de quem? Se distanciamos de Deus, porque não procuramos cultivar a nossa comunicação, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com quem? A nossa intimidade com Deus. Então a palavra de hoje é a importância da comunicação, de se relacionarmos não apenas com Deus, mas se relacionarmos entre quem? Entre nós. Quem está conseguindo me entender? Então diz assim, Gênesis capítulo 11, versículo 1. Em todo o mundo, as pessoas
se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira do que? De falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente e encontraram uma planície em Sinear, e ali se estabeleceram, combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos, cozemos-los ao fogo, o tijolo, e lhe serviu de pedra e de betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo o ápice penetre aonde? Nos céus. Dessa forma, o nosso nome será o quê? Honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face do quê? Da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Versículo 6. E o Senhor disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e veja que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Venha, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda o que o outro quer, o que o outro fala. Por isso, a partir dali, o Senhor espalhou por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali espalhou-os por sobre toda a terra. Olha para mim, igreja. Preste atenção. Deus, ele tinha dado um mandamento para Adão e para quem? Para Eva. Que eles crescessem, multiplicassem e povoassem todo o quê? Povoassem todo o quê? Toda a terra. Mas a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que o povo falou assim, quando eles chegaram num lugar que era uma planície, eles falaram assim, ó, vamos ficar onde? Aqui. Vamos construir uma cidade, vamos levantar uma torre para que o nosso nome seja célebre, para que o nosso nome seja honrado, para que o nosso nome seja reconhecido, para que nós não sejamos espalhados por todo o quê? Por toda a terra. Então preste atenção, eles estavam se rebelando contra quem? Contra o Deus, contra o mandamento de quem? De Deus, que era povoar toda a terra, de se multiplicar. Eles falaram, não, nós não vamos se espalhar, nós vamos permanecer no mesmo lugar, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, para que o nosso nome seja lembrado, para que o nosso nome seja célebre, e que nós permanecemos no mesmo quê? Lugar. Preste atenção, a Bíblia diz que quando Deus, ele viu aquela situação, viu aquela construção, Deus, ele disse o quê? Desçamos e confundimos o quê? Confundimos o quê? A língua. Porque o povo, todos falam uma língua só. Então desçamos, vamos confundir a linguagem, vamos confundir a comunicação, para que um não venha entender quem? Um não venha entender quem? O outro. E a Bíblia diz que quando Deus, ele desceu e confundiu a língua de um e do outro, eles não conseguiram mais o que? Se entender, não conseguiram mais o que? Se comunicar, e eles foram espalhados por todo o que? Por todo o que? Por toda a terra. Talvez você fale, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu falei que essa mensagem, essa ministração é a respeito da comunicação, a importância da comunicação. Podemos olhar, perceber que enquanto o povo, eles falavam a mesma língua, falavam a mesma linguagem. Quando havia a mesma comunicação, eles estavam construindo o quê? A cidade, eles estavam construindo a torre. Mas quando Deus, ele confundiu a língua, quando Deus, ele confundiu a comunicação, que eles não conseguiram mais se comunicar, não conseguiram entender mais um aos outros, o projeto deles
foram fracassados. O projeto falhou. O projeto fez o quê? O projeto falhou. Agora eu te pergunto, o que mudou foi a capacidade técnica, sim ou não? Mudou a capacidade técnica de construir, de edificar? Mudou? Não. O que mudou foi a comunicação. Porque um já não entendia mais quem, não entendia mais o outro, não compreendia o que o outro falava. Assim é na nossa o quê? Assim é na nossa vida. Podemos ver que quantos casamentos, quantas famílias têm o projeto família, o projeto casamento, o projeto lar tem fracassado, tem sido frustrado. Não é porque não tem faltado amor, não é porque não tem faltado carinho, não é porque não tem faltado respeito, mas é porque tem faltado a comunicação. Podemos perceber que hoje as pessoas se encontram dentro de uma mesma casa, se encontram dentro de um mesmo lar, mas parece que são estranhos. Mentira ou verdade? As pessoas não se comunicam mais, as pessoas não se relacionam mais, as pessoas não têm mais proximidade. Nós podemos olhar, podemos observar que o que falhou no projeto da cidade, no projeto da Torre de Babel, não foi a capacidade deles, não foi a condição deles, mas o que falhou foi porque já não havia mais a capacidade de se comunicar. A comunicação falhou. Preste atenção, igreja. Quando a comunicação ela começa a falhar, muitas outras coisas começam o quê? A falhar. Muitas outras coisas começam a dar o quê? Começam a dar errado. Muitas outras coisas começam a ir por água abaixo quando não existe mais a comunicação. Porque nós temos que entender que comunicação está relacionada a relacionamento, a comunhão, está ligada à intimidade. É a gente estar próximo um do outro, é a gente conversarmos um com o outro, se relacionarmos um com quem? Um com os outros. Nós podemos olhar nos dias atuais, a gente começa a ver dentro de um lar, dentro de uma casa, uma família, onde as pessoas não se relacionam o quê? Mais, não conversam o quê? Não conversam mais, não tem tempo um para quem? Não tem tempo um para o outro. O que mudou, o que falhou é a comunicação. O amor permanece, o respeito permanece, o carinho permanece. O problema que tem faltado é a comunicação. A gente começa a ver quantos casamentos, que problemas podem ser evitados, que brigas podem ser evitadas pelo simples fato da comunicação. Porque a esposa fala A, o esposo entende B, C, D. Mentira, verdade. E vice-versa. Porque a comunicação tem o quê? Tem falhado. A comunicação é como se tivesse rompida. A comunicação já não é mais o quê? Já não é mais a mesma. Podemos perceber que nos dias de hoje o ser humano ele está ficando cada vez mais o quê? Individualista. Mentira, verdade. As pessoas estão muito preocupadas com eu e tem esquecido do quê? Do nós. Nós temos que entender que Deus ele criou o ser humano não para viver o quê? Solitário, não para viver sozinho, mas criou o ser humano para viver o quê? Em comunidade, o ser humano para viver junto. Nós olhamos, você vê que assim que Deus ele criou Adão, logo em seguida ele criou quem? Criou Eva e disse assim, ó, não é bom que o homem esteja o quê? Que esteja o quê? Esteja só. E assim é vice o quê? E verso. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, porque Deus ele criou o ser humano para viver em sociedade, criou o ser humano para viver em comunhão, não criou o ser humano para viver o quê? Solitário, não criou o ser humano para ser individualista. Podemos perceber que quanto mais individualista nós se tornamos, mais vulneráveis, mais sós, mais solitários nós o quê? Nós se tornamos. Podemos olhar, podemos ver que toda pessoa que ela tenha dificuldade de se comunicar com a outra, tenha dificuldade de se relacionar com os outros, é uma pessoa que ela é isolada. Mentira ou verdade? É uma pessoa que ela fica meio que exclusa. Não é porque as pessoas não querem estar perto dela, mas é aquela pessoa que ela tem dificuldade de se comunicar com quem? Com as outras, tem dificuldade em viver o quê? Em sociedade.
sociedade, em viver em grupo, se relacionar com o quê? Com as outras pessoas, porque muitas das vezes a pessoa, preste atenção, igreja, é aquela pessoa que só ela tá o quê? Tá certa. Só ela tem o quê? Tem a razão. Você pode perceber que toda pessoa que ela se acha certa, que ela se acha dona da razão, que ela se acha dona da verdade, ninguém quer estar perto dela. Mentira, verdade. É aquela pessoa que ela se torna isolada, aquela pessoa que se torna exclusa, porque é uma pessoa que ela está preocupada mais em estar certa, mais preocupada em ser a correta, mais preocupada nisso, naquilo outro, do que aprender a ter a comunhão, do que aprender a estabelecer um relacionamento. Nós temos que entender que nem todas as pessoas têm a mesma opinião do que a nossa. Mentira, verdade. Mas nós podemos sim conviver com pessoas que não têm a mesma opinião que a nossa, que não pensam da mesma forma do que nós. Quando nós aprendemos a importância do diálogo. A importância do quê? Do diálogo. O diálogo não é saber quem está certo ou quem está errado, mas o diálogo é a gente aprender a entrar no quê? Num acordo, aprender a entrar no quê? Numa comunhão. Presta atenção, o casamento só vai dar certo quando aprendermos a dialogar, quando aprendermos a conversar, quando aprendermos a ter comunicação. Não é cada um fazer do seu jeito, não é cada um fazer da sua maneira. Presta atenção, a partir que nós se casamos, a partir que nós estabelecemos uma família, estabelecemos um lar, não existe mais o eu, mas existe quem? Existe quem? Existe nós. É você entender, presta atenção, uma pessoa que ela é individualista, uma pessoa que ela quer fazer as coisas do jeito dela, da maneira dela, da forma dela. Um conselho que eu te dou: não case. Não quer? Não case, porque se você casar, você vai ser uma pessoa frustrada, você vai sofrer, e a pessoa que casou com você também vai o quê? Vai sofrer, porque temos que entender que casamento não é uma competição, não é uma guerra, não é uma batalha de quem está certo ou quem está errado. Nós não somos adversários, mas somos o quê? Parceiros. Somos o que, igreja? Parceiros. Somos um time, lutamos pela mesma coisa. Quem está me entendendo? Mesmo que pensamos de forma diferente. Olhamos hoje, o problema não é a falta de amor, mas é a falta de comunicação. Um não conversa com o outro, um não relaciona com o outro, não procura saber o que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro acha, mas vai fazendo as coisas sem se preocupar com quem? Com o outro. Presta atenção, igreja, nós temos que entender que todas as atitudes que nós tomamos, ela vai refletir na vida de quem? Na vida de quem? Na vida do outro. Quando nós somos casados, quando nós temos filhos, nós temos que entender que cada decisão que nós tomamos, cada escolha que nós fazemos, não vai só influenciar onde? Na nossa vida, mas vai influenciar na vida do nosso cônjuge, vai influenciar na vida dos nossos o quê? Dos nossos filhos. Então todas as decisões que forem tomadas, todas as decisões que forem feitas, tem que haver um comum quê? Um comum acordo. Não é eu sair tomando decisão, não é eu sair tomando escolha do que vem na minha cabeça, porque eu tenho que entender que cada escolha que eu faço e cada decisão que eu tomo não vai influenciar apenas na minha vida, mas vem influenciar na vida das pessoas a qual eu amo, na vida das pessoas a qual é importante para quem? É importante para mim. Quem está conseguindo me entender? Então nós temos que entender a importância da comunicação. Podemos olhar hoje, nos dias de hoje, as pessoas elas têm dedicado mais o seu tempo, presta atenção, o seu tempo, ele representa a sua vida, porque quando você dedica o seu tempo a alguém, quando você dedica o seu tempo a uma pessoa, você está dedicando a sua o quê? A sua vida àquela pessoa, você está dedicando a sua vida àquele relacionamento. Quando você dedica o seu tempo, quando você dedica a sua atenção, igreja, preste atenção, nós podemos olhar hoje, nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo hoje,
um dos problemas que nós temos vivido é o tal do quê? Da internet. O tal do quê? Da internet. A internet é boa quando nós sabemos usufruir de quem? Usufruir dela. Porque nós podemos olhar, podemos observar que as pessoas têm dedicado mais tempo às redes sociais, têm dedicado mais tempo à internet, ao celular, do que as pessoas que estão perto de quem? Estão perto dela. Presta atenção, hoje nós vivemos numa sociedade onde nós estamos juntos e sozinhos. Estamos juntos o quê? E sozinhos. Porque as pessoas elas estão no mesmo local, as pessoas estão no mesmo ambiente, mas da mesma forma que elas estão juntas, elas estão separadas. Mentira, verdade. Eu estava vendo uma imagem, eu vi lá, colocaram assim a foto, né? Fomos visitar o vovô. Fomos visitar quem? O vovô. Aí tá lá, todo mundo em volta da sala, sentado. Tá lá o vozinho sentado na cadeirinha e com cada um com seu celular na mão, mexendo aqui, mexendo ali. E o vozinho tá onde? Tá sozinho. Estão juntos, sozinhos. Porque cada um tá parado, cada um tá focado naquelas pessoas que estão longe e não tá valorizando as pessoas que estão o quê? Que estão perto. O problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje, do índice de divórcio, famílias sendo destruídas, famílias sendo, como pode dizer, fracassando, não é porque o amor acabou, mas é porque tem faltado a comunhão, tem faltado o relacionamento, tem faltado a comunicação. Podemos olhar, observar que coisa simples que hoje nós não fazemos nos dias, coisa simples que nos dias atuais nós não fazemos, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Podemos olhar hoje, as pessoas já não sentam mais em volta da mesa para almoçar junto, para jantar junto, para tomar um café junto. Mentira ou verdade? As pessoas não param hoje em dia para sentar num sofá, assistir um filme junto. Mentira ou verdade? As pessoas já não contam mais histórias, as pessoas não conversam, não contam de experiências que tiveram na sua vida. Mentira ou verdade? Essas situações, essas coisas nos aproximam cada dia o quê? Cada dia mais. Se todo mundo soubesse a importância da gente sentarmos em volta de uma mesa, almoçarmos juntos, jantarmos juntos, tomar um café junto, sentar um dia para a gente no sofá, a gente assistir um filme, são coisas simples, mas que nos aproxima dia após dia. Isso é nós cultivarmos um relacionamento, cultivarmos o que? Uma comunhão. Quem está conseguindo me entender, igreja? Nós temos que entender que hoje, você vê que um está almoçando na sala, o outro está almoçando no sofá, o outro está no quarto. Mentira ou verdade? Ou quando estão tudo na mesa com o celular onde? Na mão. Mentira ou verdade? E tem a pessoa do lado ali, mas não conversa, não se comunica, não tem intimidade, não tem comunhão, não tem relacionamento. Presta atenção, igreja, quantas são as pessoas que olham para a sua vida e começam a dizer o quê? Aonde foi que eu falhei? Aonde foi que eu errei no meu casamento? Aonde foi que eu errei na criação dos meus filhos? Aonde está o meu erro? Nós temos que entender, igreja, que não adianta nós darmos tudo aquilo que os nossos filhos querem. Não adianta a gente dar do bom e do melhor para os nossos filhos, se não aprendemos a dedicar o quê? O nosso tempo, se não aprendemos a dedicar a nossa atenção, se não aprendermos a estabelecer com eles o quê? Uma comunicação, estabelecermos com ele o quê? Uma comunhão. Tem pessoas que, se o filho ele está com alguma coisa, o pai não sabe, a mãe não sabe. Por quê? Porque não existe não existe comunicação, não existe um relacionamento. A gente começa a ver nos dias atuais, nos dias de hoje, você pode ver que quando o filho começa a chorar, o filho começa a espernear, o que o pai e a mãe faz? Toma o celular, menino, toma, vai lá no YouTube, põe no YouTube, vai lá. Por quê? Às vezes o que o filho quer é que o pai pare um pouquinho para o quê? Para dar atenção para ele, para brincar com ele. Quem está conseguindo me entender, igreja? Então são essas coisas, presta atenção. O presente que você dá é bom, mas passa.
Agora, momentos que nós dedicamos um com os outros, momentos que dedicamos no nosso casamento, momentos que dedicamos com nossos filhos, e isso fica gravado para sempre aonde? Na memória deles. Mentira, verdade. É um passeio que você faz no parque, é um filme que vocês assistem junto, é uma confraternização que está ali junto, é um almoço junto. Tudo isso são memórias que ficam gravadas aonde? Em cada um de nós, que fica para toda a vida. Agora presente passa, mentira, verdade. Agora momentos, isso fica para todo o quê? Para toda a vida, fica para sempre. São os momentos que nós lembramos. Hoje a gente podemos ver que o ser humano cada dia ele está mais frio, mentira, verdade. Por quê? Porque tem faltado comunicação, tem faltado contato físico. As pessoas vivem agora só no mundo virtual e esquecem do mundo quê? Do mundo físico. Nós fomos criados para viver em sociedade, para se comunicarmos um com o outro, olhar olho a olho, cara a cara, ter o contato físico. Quem está conseguindo me entender? Esse negócio do mundo virtual tem feito as pessoas ficar cada vez mais vulneráveis, tem feito as pessoas ficar cada vez mais solitárias. Nós vivemos numa sociedade que estamos juntos, mas ao mesmo tempo estamos o quê? Sozinhos. Porque não aprendemos a se comunicar um com quem? Um com os outros. Não aprendemos a se relacionarmos um com quem? Um com os outros. É que nem eu falava hoje pela manhã. Às vezes o Renan pega e fala assim: vocês não assistem um filme comigo. A gente chega às vezes do trabalho cansado, né? Quer dormir. Você não assiste um filme comigo. Aí às vezes quando está de folga, vamos assistir um filme. Aí ele fala: eu vou pro quarto. Me dá o celular que eu vou pro quarto. Falei: você quer ir pro quarto? Você pode ir. Você não quer assistir? Eu não vou te obrigar o quê? Assistir. Mas o celular você não vai o quê? Celular você não vai mexer, você pode fazer qualquer outra coisa no quarto, mas no celular você não vai o quê? Você não vai ficar. É o que eu falo, igreja, são momentos simples da nossa vida, mas que fica marcado para o quê? Para sempre. É o que eu falo, com meu pai era uma luta para a gente assistir um filme junto, até tentava, só que ele dormia na metade do filme, mas estava lá. Quem está me entendendo? Então são essas coisas. O presente a gente esquece, mas são momentos que nós estamos juntos, são momentos que nós estamos conectados, que a gente leva para toda a nossa, o quê? Para toda a nossa vida. Temos que entender, quando nós amamos uma pessoa, nós temos que dedicar o nosso tempo a quem? Nosso tempo àquela pessoa, dedicar a nossa atenção a quem? Aquela pessoa. Entender que se não existir uma comunicação, muitas outras coisas vão começar o quê? A falhar. Muitas outras coisas vão começar a dar o quê? A dar errado. Muitas outras coisas vão começar a naufragar, se não existir a comunicação. Se nós não aprendermos a se comunicar um com quem? Um com os outros. Se não aprendermos a ouvir uns aos outros. O problema nos dias que estamos vivendo hoje, presta atenção, eu estava olhando, eu estava pesquisando, um dos maiores problemas a qual as pessoas relatam do casamento, que o casamento falhou, que o casamento fracassou, que o casamento deu errado, um dos maiores índices é a falta de comunicação. Fala, não, porque ele não me entende, ela não me entende. O problema não é que não entende, é porque não estão procurando se entender. Porque a comunicação tá o quê? Tá rompida. Já tentou fazer ligação com a área do celular ruim? Já tentou? Corta tudo, corta ou não corta? A pessoa tá falando uma coisa, você tá entendendo o quê? Tá entendendo outra. Assim tem muito casamento, assim tem muito o quê? Família. Parece que tá com um sinal ruim. Está entendendo tudo o quê? Tudo errado, não consegue estabelecer um diálogo, não consegue estabelecer uma conversa saudável, não consegue estabelecer uma conversa frutífera. Quem está me entendendo? Porque tudo acaba em problema, tudo acaba em confusão, tudo acaba em briga, porque não consegue se comunicar um com quem? Um com o outro. Então o problema nos dias atuais é a falta de comunicação. Nós podemos olhar a geração de hoje em dia, as crianças, eu estou falando das crianças, podemos ver que até nos dias de hoje, você vê que as crianças estão sendo contaminadas por esse mundo que a gente estamos vivendo. Mentira ou verdade? Você pode perceber que as crianças não brincam mais. Brinca?
Não vejo crianças correndo na rua, pulando para um lado, pulando para o outro, chegando em casa todo arrebentado porque estava brincando na rua. Você não vê mais esse contato físico, brincar um com o outro. Não, pelo contrário. Hoje é tudo celular. Aí a gente vê as pessoas cada um dia mais, presta atenção, cada vez que nós se tornamos solitários, se tornamos individualistas, você pode perceber que eu estava vendo o maior índice de pessoas depressivas são pessoas que são o quê? Individualistas, são pessoas que são solitárias. Você presta atenção, igreja, a pessoa quando ela é comunicativa, quando a pessoa ela conversa com todo mundo, quando a pessoa ela se relaciona com todo mundo, se a pessoa ela não está bem, todo mundo sabe ou não sabe? Fala, fulano não está? Está bem, está muito calado. Mentira, verdade. Agora, quando é aquela pessoa isolada, aquela pessoa restrita, aquela pessoa que não conversa com ninguém, que não se relaciona com ninguém, que não tem intimidade com ninguém, quando aquela pessoa ela está passando por um problema, quando aquela pessoa ela está passando por uma dificuldade, quando aquela pessoa ela está mal, ninguém sabe que aquela pessoa está mal. Mentira, verdade. Por quê? Porque ela não se comunica com ninguém, não se relaciona com ninguém. Podemos ver que a geração que nós estamos vivendo hoje, elas estão mais individualistas, por quê? Porque tem faltado a comunhão, tem faltado o contato, o contato físico, tem faltado a proximidade um com quem? Um com os outros. Você pode perceber que as crianças hoje em dia estão mais egoístas. Mentira ou verdade? Por quê? Porque está acostumado a viver naquele mundinho sozinho, que quando tem outros perto não quer dividir nada com ninguém. Por quê? Porque não aprendeu, não foi cultivado o dividir um com quem? Um com o outro, em compartilhar um com quem? Um com o outro. Esses dias, semana retrasada, não foi? Eu trouxe o meu sobrinho para cá, para casa, aí eu saí de manhã, fui comprar pão, alguma coisa eu fui fazer, aí eu voltei, tá o Renan sentado num sofá, ele sentado no outro, um com o celular e o outro com o outro. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, eu trouxe porque vocês ficam sozinhos, então um para brincar com quem? Para brincar com o outro. Aí eu chego, um tá com o celular e o outro tá sentado no outro sofá com outro celular. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, dá o celular aqui, vamos brincar de bola, vamos jogar xadrez, vamos fazer qualquer outra coisa, mas menos ficar no celular. A gente vê que falta comunicação. Preste atenção, igreja. Temos que aprender a dedicar o nosso tempo, a nossa atenção para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos. O problema hoje em dia não é o amor que tem faltado, não é o carinho que tem faltado, não é a fidelidade que tem faltado, mas é a comunicação. Porque a comunicação é o primordial para que as coisas começem a dar o quê? Começam a dar certo, para que as coisas começam a dar fruto, para que as coisas... Porque todos falavam a mesma língua. Aí Deus falou assim, vou descer lá, eu não vou tirar a capacidade de construir, eu só vou confundir o quê? A língua. Para que um não entenda quem? O outro. Aí você entende a importância que tem a comunicação. Enquanto falava a mesma língua, estava dando certo, estava prosperando, as coisas estavam caminhando, as coisas estavam andando. Quando parou de existir a comunicação, quando não foi mais capaz de se entenderem, cada um foi para o seu canto e o projeto O projeto parou. Assim tem sido muitas famílias, assim tem sido muitos casamentos. A comunicação tem falhado. Preste atenção, se não existe a comunicação, as outras coisas automaticamente vão começar a falhar. Preste atenção, se não aprendemos a estabelecer a comunhão um com os outros, você pode ter certeza que a pessoa ela vai começar a ter dificuldade na comunhão e na comunicação entre ela e quem? Entre ela e quem? Entre ela e Deus. Presta atenção, se a pessoa ela tem dificuldade de se comunicar com a pessoa que ela está vendo, que ela convive com aquela pessoa todo dia, que ela está perto daquela pessoa todo dia, ela tem dificuldade para se comunicar, para se relacionar, para ter intimidade com aquela pessoa. Você acha que ela vai ter facilidade para se comunicar com Deus? Vai? Sim ou não? Acho que não. A Bíblia diz assim, não tem como eu dizer que eu amo a Deus, a qual eu não vejo,
se eu odeio o meu irmão, a qual eu estou vendo. Então o parâmetro da nossa vida com Deus são a nossa vida em sociedade, são a nossa comunicação um com quem? Um com os outros. Se não conseguimos se comunicar um com os outros, se não conseguimos se relacionar um com os outros, você pode ter certeza que a pessoa ela vai ter dificuldade para desenvolver um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com quem? Intimidade com quem? Uma intimidade com Deus. Porque se tem dificuldade para estabelecer uma comunicação, uma intimidade, uma comunhão com a pessoa que ela consegue ver face a face todos os dias, imagine a Deus que ela não está vendo. Mentira ou verdade? Renan, põe para mim aqui Hebreus capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz, igreja. Diz assim, ó: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias o quê? Ocasiões e de muitas o quê? Muitas formas, aos nossos pais, por intermédio de quem? Dos profetas. Nestes últimos tempos, nos falou mediante a quem? Ao seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Deixa aqui, presta atenção, olha que forte. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele tem falado, que Deus tem procurado se comunicar com o ser humano através dos patriarcas, através dos profetas, e nos últimos dias tem tentado se comunicar com o ser humano, tem tentado estabelecer um relacionamento com a raça humana através de quem? Do seu Filho. Através de quem, igreja? Do seu Filho. Através de Jesus. É Deus tentando estabelecer uma comunhão com quem? Com o homem. Tentando estabelecer um relacionamento com quem? Com o homem. Vemos Deus todos os dias procurando estar perto de quem? Está perto de nós. Igreja, temos que entender que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa intimidade com Deus tem que ser algo constante, tem que ser algo contínuo. Algo o quê? Contínuo. A sua intimidade com Deus, a sua comunicação com Deus não pode ser uma vez o que ou outra, mas é algo que tem que fazer parte do que? Da nossa vida, tem que ser algo que tem que fazer parte do que? Da nossa rotina, tem que ser algo que tem que estar estabelecido dentro de quem? Dentro de nós, de se comunicarmos com Deus do que? Todos os dias, de falarmos com Deus todos o que? Todos os dias. Às vezes a pessoa fala assim, Deus está longe. Deus não está longe, pelo contrário, Deus está perto. Quem está longe somos quem? Somos nós, porque Ele está todos os dias. Ele falou através dos patriarcas, Ele falou através dos profetas e tem falado até hoje através do seu Filho Jesus Cristo, tentando se comunicar conosco. É Deus demonstrando o seu amor, Deus demonstrando a sua preocupação, Deus demonstrando o seu carinho, tentando estabelecer uma comunicação com o ser humano. Então coloca hoje essa palavra dentro do teu coração. O problema nos dias de hoje, que tem faltado, é a comunicação. Você pode perceber, eu postei esses dias, não sei se vocês viram, eu escrevi assim, ó: não confie em alguém a qual você não entenda. Porque preste atenção, é difícil você se relacionar com alguém, é difícil de você ter intimidade com alguém que você não entende ela. Mentira ou verdade? Sim ou não? Aí nós olhamos pela palavra de Deus, Deus sendo um Deus tão infinito, um Deus insondável, Deus ele se revela de uma maneira humana para que nós podemos entender e compreender